Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura. Técnica e Utopia. Uma rubrica de Ana Marques. O meio e a massagem. Medium is the massage. The medium is the massage. Seleção e tradução de excertos do livro e audiolivro ou álbum, não sei, The Medium is the Massage. The medium is the massage. The medium is the massage. Great. Da autoria de Marshall McLuhan e Quentin Fiore, originalmente publicado em 1964 e reeditado em 2001 pela Ginkgo Press. O livro é uma extensão do olho, a roupa uma extensão da pele, os circuitos elétricos uma extensão do sistema nervoso central. All media are extensions of some human faculty, psychic or physical. A extensão de qualquer sentido altera o modo como pensamos e agimos, como nos apercebemos do mundo. Quando as relações entre os nossos sentidos se alteram, nós transformamos-nos também. Nas sociedades pré-alfabéticas, o órgão dominante de orientação sensorial e social era o ouvido. O alfabeto fonético forçou o mundo mágico do ouvido a ceder ao mundo neutro do olho. Man was given an eye for an ear. Right. O alfabeto é uma construção de partes fragmentadas que não têm significado semântico em si mesmas e que devem ser sequenciadas numa linha, como miçangas, numa ordem pré-definida. The line, that good old reliable continuum, became the organizing principle of life. O seu uso fomentou o hábito de perceber o ambiente em termos visuais e espaciais, particularmente em termos de um espaço e de um tempo que são uniformes, contínuos e interligados. We habitually say, I don't follow you. A racionalidade e a lógica passaram a depender da apresentação de factos ou conceitos interligados e sequenciais. Where is A? It precedes B. And B follows A and precedes C. Antes da invenção da escrita, o ser humano vivia no espaço acústico, sem limites, sem rumo, sem horizonte, nem intuição primordial. A escrita produziu a arquitetura e as cidades, trouxe estradas, exércitos, burocracia. A tipografia criou a primeira mercadoria repetível de um modo uniforme, a primeira linha de montagem. O livro impresso acrescentou muito ao novo culto do individualismo, tornou possível o ponto de vista privado e fixo. Our Renaissance legacy was the vanishing point, the single static viewpoint of the limited optical science of the time. Quanto è bella la prospettiva. This single piercing view demanded a central point of interest and an undisturbed, restful symmetry to either side of it. This is the place to see it from, Phyllis. O ouvido não favorece nenhum ponto de vista particular. Somos envolvidos pelo som. Ele forma uma teia contínua em nosso redor. Ouvimos sons de todos os lugares sem nunca ter que nos concentrar. Os sons vêm de cima, de baixo, da nossa frente e de trás, da nossa direita e da esquerda. Não podemos desligar o som. Onde um espaço visual é um contínuo organizado, o mundo do ouvido é um mundo de relações simultâneas. Ours is a brand new world of all-at-onceness. Time has ceased, space has vanished. We now live in a global village. The simultaneous happening. We're back in acoustic space. Antes da escrita, a Ilíada de Homero era a enciclopédia cultural da Grécia. Estas canções bárdicas eram ritmicamente organizadas com grande domínio formal em padrões métricos que garantiam que todos estavam psicologicamente sintonizados com a memorização. The discovery of the alphabet will create forgetfulness in the learner's souls because they will not use their memory. O que os gregos entendiam por poesia era radicalmente diferente do que hoje entendemos por poesia. A sua expressão poética era um produto de uma psique coletiva.
A forma mimética, a técnica que explorava a métrica e a rima, o ritmo e a melodia, produzia no ouvinte a resposta psicológica desejada. Os ouvintes memorizavam mais facilmente o que era cantado do que o que era dito. Platão atacou esse método porque desencorajava a disputa e a discussão. Para ele, este era o principal obstáculo do pensamento abstrato e especulativo, e por isso ele chamou esta forma de expressão um veneno e um inimigo do povo. The art of the speaker consists in compressing all of his aims into slogans. Técnica e utopia. Uma rubrica de Ana Marques. A voz à procura das palavras. E o ritmo irregular das tuas sílabas e das tuas pausas. Textos escritos diretamente pela voz. Quero ouvir as tuas palavras. Uma rúbrica de Nuno Meireles. O abutre colorido. Acabei de ver um pavão em cima de uma placa. Apesar de a placa não ter nada a ver com aquelas do Velho Oeste, do Lucky Luck, e o pavão do jardim não ter nada a ver com o abutre do Lucky Luck do Velho Oeste, a silhueta era a mesma e realmente com outras cores. O abutre e o pavão só se distinguem por uma questão de luz. A voz à procura das palavras. E o ritmo irregular das tuas sílabas e das tuas pausas. Textos escritos diretamente pela voz. Quero ouvir as tuas palavras. Uma rúbrica de Nuno Meireles. Carta Falada. Uma rubrica de Elisama Almeida. Heloísa Buarque de Holanda, uma das principais críticas de literatura brasileira ainda em ação, foi professora convidada na Universidade de Colômbia na década de 1980. E é de lá que ela escreve ao amigo e o também poeta brasileiro Armando Freitas Filho. Nova York, 28 de junho de 1984. Armando querido, não foi uma carta que recebi. Foi você inteirinho dentro do envelope, papel de serviço público, caligrafia psico-irrepreensível, mergulhando o vestido. Quase morro de saudades. Saudades de implicar com você. Aqui tem tudo o que a gente possa imaginar. Self-made men, freaks, junks, scholars, artistas, qualquer coisa, mas não tem nada parecido com você. Isso aí eles ainda não inventaram e não sabem o que estão perdendo. Semana que vem me mudo pela 5ª vez. Saio de um apartamento com planta na janela, 2 quartos, bem de luxo com elevador e porteiro fardado, para um loft, perto do Sorro, que só tem móvel de escritório de aço, um espação com uma cama no alto. Inventei que isso é que era experiência, agora estou lívida de medo. Releio suas considerações sobre pobre de nós, antimodernos. E de repente, acho que eu vou me foder. Enfim, cenografia é minha profissão real, personagens nem tanto. Quem sabe se compro 2 gatos e estamos conversados. Vou ficar mesmo até dezembro, porque é a maior caretice interromper uma bolsa conseguida para pagar 900 cruzeiros de gasolina, e no Globo de ontem. Além do que capitalismo louro é o maior barato. E o Brizola? Todo mundo me escreve dizendo que ele está um horror, é verdade? Minha última ilusão era tudo engano? Conta pra mim. João continua 1000. Fica tão fascinado de estar estudando que não para de comprar apontador e borracha. No momento está sóbrio e um santinho.
Eu me sinto entre parênteses. Acho esse lugar a melhor coisa do mundo. Mas dá de repente aquela lembrança de que boa romaria faz quem em casa fica em paz. Tenho medo de voltar meio chata, o que seria catastrófico. Escreve logo, com a letra menos bonita, para eu não ficar tão com saudade. Beijão pra Cristina. Love, Elo. Carta Falada, uma rubrica de Elisama Almeida. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. I didn't like it in Berlin. I was very much opposed to the imperial setup there. And together with many friends, we believed that the Kaiser and his army had a great hand in causing the First World War. Our resentment was so strong that I decided to go to Zurich. Isto foi há mais de 100 anos. Empurrados, fartos, discordantes, obrigados, fugidos, revoltados. Eis um grupo de refugiados que sobrevive contra o absurdo das decisões políticas dos imperadores. Foi há um século, em Zurique. Desse encontro de refugiados, nasceu Dada. Este é o testemunho de Richard Husenbeck, numa entrevista de 1959, aos 67 anos. My friend Ball had gone to Zurich and had established it there. He had founded a cabaret called the Cabaret Voltaire, which now has become very famous, together with his wife, Emmy Henning. Todos falamos de Dada, evocamos Dada, citamos Dada, reencenamos Dada. Ninguém sabe o que é Dada e toda a gente sabe o que significa Dada. Dada ne signifie rien. Restam-nos testemunhos e citações, mas é curioso notar que as repercussões da Dada ultrapassam provavelmente a explosão de origem. Mais difícil ainda de apreender, para além de Dada em si mesmo, será o ambiente embrionário de tudo isso. Só quem lá esteve, e mesmo assim, é apenas uma versão. There were two motives. One is a personal one, namely to follow my friend Hugo Ball, and the other one was a political and social one, to get out of Berlin and Germany. Richard Husenbeck, um estudante de literatura e história da arte, encontra Hugo Ball em Munique e, fascinado, segue-o até Zurique. Conta Husenbeck que, ironicamente, a polícia levava mais a sério a barafunda criada pela trupe do Cabaret Voltaire do que um ilustre vizinho que preparava uma revolução para fevereiro de 1917. Era ele, Lenin. Husenbeck relata tudo isto na sua biografia, Memórias de um Tamborileiro Dada, declarando que os protestos não tinham programa político, surgiam contra o sistema sem sequer oferecer alternativas. Dada era um protesto moral não só contra a guerra, mas contra a maleita do tempo, uma chamada de atenção para algo que estava muito mal. E esta é a versão do trio Ex Voco, trio composto por Ewald Liska, Hanna Auerbacher e Théophile Meyer, do poema simultâneo L'Amiral cherche une maison à louer. O admiral procura uma casa para alugar. Poema criado por Tristan Tzara, Marcel Janko e Richard Husenbeck. The Cabaret Voltaire was originally founded by Ball in order to give him some support. He wanted to make a living there. He had gone through hard times, both
original founders of the cabaret Voltaire, Ball and Hennings, had worked in a factory, and as they had no support, the Swiss were about to throw them out. So they founded the cabaret Voltaire, which was originally supposed to be only one of the many cabarets, but then later the artistic and literary elements came in. Depois do abandono de Hugo Ball, que parte para se dedicar à religião, Richard Husenbeck regressa a Berlim, onde funda o Clube Dada, com Raoul Hausmann, entre outros. Paralelamente a toda esta atividade, completa os seus estudos de medicina. Ball, as well as myself, were writers. And one evening I came in, there was Sarah and Arp and Janko and his brothers, all people who had come together to collaborate with the Cabaret Voltaire. And the literary elements at this time were the main purpose of ours. We didn't think of Dada at all. Dada came in much later by the element of chance, which plays such an important role in, if I may call that, the theory of Dadaism, which is itself paradoxical because Dada has no theory. Esta entrevista a Richard Husenbeck data de 1959 e é conduzida pelo Sr. Basil. Umas referências indicam Basil Taylor, historiador de arte, outras referem Basil Richardson. O organizador-chave é James Nice, que também assina James Nice ou James Hayward, escocês fundador da LTM Recordings em 1983, editora com o acrónimo Les Temps Modernes. O álbum onde se encontra esta entrevista tem como título Dada Voices. Anyhow, our cabaret was bankrupt after 2 weeks, and the owner came and said, dear friends, I'm sorry, but you will have to quit the place unless you bring in some money. So we had to hire a real performer who could sing. Ball played the piano, and we hired a Swiss girl. Her name was rather complicated, and we wanted to give her a stage name, so a few days before she was supposed to come to the cabaret, I went with him through the Larousse Encyclopedia, and there I found the word Dada. So I said to Ball, why not Dada? And he said, Dada is wooden horse or toy in French. As suas andanças vão do médico num cargueiro a repórter na Manchúria. Em 1933, com a ascensão de Hitler ao poder, é expulso do Sindicato dos Escritores e proibido de escrever a sua literatura anti-alemã. Escapa para Nova York, onde, após algumas desventuras, abre um consultório de psiquiatria sob o nome de Charles R. Hulbeck. This girl that I was talking about never showed up in the cabaret, and therefore we told the whole story to our friends. The word Dada had a kind of a magical attraction, and from now on we called many of our activities Dada. Der Teilungslöwe ist kein Sparen. Wer Wasser braucht, im Klosett. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching, cypress, cypress, wavy wood. Comprimido de leitura com Mafalda Lalanda. Texto de Pedro Eiras, intitulado Em Voz Alta e criado a partir do quadro Reading Aloud de Albert Joseph Moore, disponível no livro Guia Experimental para a Leitura em Voz Alta da editora Boca. Observo lentamente. Reclinada numa cama, uma jovem lê um livro, em voz alta, para outras duas. As ouvintes fixam o vazio, absortas e indolentes, sentadas no chão ou num banco, aos pés da cama. As jovens ignoram-me,
Estão distantes, aliadas, somente atentas ao livro, quase evanescentes entre as dobras dos tecidos, os motivos dos almofadões. Mesmo as suas faces, os seus lábios, são mais desmaiados do que as túnicas rosadas. Há quanto tempo estão assim, tão inteiramente distraídas? Observa a leitora. Ela segura o livro com o braço direito, folheia-o com a mão esquerda. Os seus lábios parecem quase fechados. Lê, mas num sussurro, quase afogada no padrão floral, como uma Ofélia arrastada pela corrente. Observo-lhe a boca muito tempo, mas neste quadro, onde cada prega dos tecidos parece animada de movimento, só os lábios da leitora ficam imóveis e secretos. Observo em silêncio, com medo de fazer barulho, de interromper a leitura. Não consigo ver a capa. Que livro será? Tento aproximar-me. Como será a voz da jovem que lê? Qual o seu timbre? Fluido como a água? Cansado do dia? Talvez apenas um pouco áspero? Pois a voz de quem lê transforma o texto lido. Entrança-se nas palavras sem dar conta, sopra os sons como só ela sabe, só ela pode. Que livro é este? E em que livro se transforma se for lido numa voz clara ou sussurrada, noturna ou contemplativa? Que livro nasce no livro, nos lábios da leitora, murmurando cada sílaba? Mas também não sei que livro ouvem as ouvintes, pois cada um de nós, ouvindo, ouve um livro diferente. A jovem, sentada no chão, e a outra aos pés da cama, que 2 livros distintos ouvem. Observo os seus olhos, mas não posso ver o que elas veem, nem ouvir o que elas ouvem. Que livro é este? E em que livro se transforma se for lido numa voz clara ou sussurrada, noturna ou contemplativa? Que livro nasce no livro, nos lábios da leitora, murmurando cada sílaba? Mas também não sei que livro ouvem as ouvintes, pois cada um de nós, ouvindo, ouve um livro diferente. A jovem, sentada no chão, e a outra aos pés da cama, que 2 livros distintos ouvem. Observo os seus olhos, mas não posso ver o que elas veem, nem ouvir o que elas ouvem. Observo as suas orelhas pequenas, os pequenos labirintos, a escuridão secreta. Desconheço que livros nascem aí, nos tímpanos invisíveis. Na verdade, também não sei como se lê um livro. Acaso se leem com a mesma voz uma jura de amor, a memória de uma viagem, a última carta de um amigo? E com a mesma respiração, um sonho, um anoitecer, um diálogo com as sombras? Talvez cada livro peça uma voz e peça um ritmo. Não se lê com o mesmo timbre a lembrança de uma alegria, a descrição de um escudo, os conselhos de um tratado e a dúvida de um náufrago. Cada escrito pede o seu tempo, pede uma voz inventada. Quem lê, obedece ao livro, deve escolher, dos tojos das vozes interiores, a voz certa, em que ressoam todos os harmónicos do texto. Pois a palavra texto significa tecido, urdidura de palavras, encantamento da linha costurada, na trama infinitamente. E as 3 jovens, envoltas na volúpia dos tecidos, perdidas nas dobras, nos padrões inesgotáveis, perdem-se também nas volutas do texto, desdobrando numa voz e dobrando nas audições. Tudo aqui é labirinto. Mantos, desenhos, orelhas atentas, a subtil diferença entre as palavras escritas, as palavras lidas e o sonho de quem as ouve. Que livro lê a leitora e em que voz? Porque não posso ouvir com os meus ouvidos, tento ouvir com os meus olhos. Vejo como murmura as palavras do livro, exigindo inteiro silêncio. Basta um pouco de vento ou roçar dos tecidos para as palavras se perderem. Como há uma arte de ler, assim há uma arte de ouvir. Toda a boca pede o seu ouvido. E cada jovem se perde no seu livro interior. Mas a que lê, em voz alta, dispara uma flecha. Suave flecha de palavras tecidas, viajando no ar do braço, nos labirintos, que atinge, numa inflexão, o lugar secreto das ouvintes.
Os corpos humanos, fechados e insondáveis, podem afinal ser atingidos por esta seta de vento, lenta no ar. Assim, a solidão de cada corpo se deixa trespassar por misteriosas palavras. A solidão abre-se ao livro, povoa-se de palavras. E eu despeço-me do quadro. As jovens não deram por mim. A leitura prosseguirá, eternamente, quase num sono. Não saberei que livro é aquele, nem como soa a voz da leitora. Despeço-me em silêncio. Abro um livro. Leio. Voxlit, o podcast do programa doutoral em materialidades da literatura.